maternidade e o pós-parto são períodos delicados para a mulher, quando ela requer mais cuidados. Mas o que fazer se essa mãe está atrás das grades? Um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que o Brasil tem mais de 600 mulheres nestas condições. São detentas que estão grávidas ou em período de amamentação. Por decisão recente do Supremo Tribunal Federal, as mulheres presas preventivamente, que estejam grávidas ou sejam mães de crianças com até 12 anos de idade, com exceção daquelas que tenham cometido crimes mediante violência ou grave ameaça contra os próprios filhos, ou ainda em situações excepcionalíssimas, vão poder esperar pelo julgamento em prisão domiciliar. As outras convivem com a realidade do sistema carcerário. Este é o tema do programa Artigo 5º de hoje. A nossa Constituição assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. Também determina que as presidiárias devem ter condições para permanecer com seus filhos durante o período de amamentação e que a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. E para falar sobre a situação das detentas grávidas ou com filhos pequenos, eu converso com o promotor de justiça, Rui Reis, que é do Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional do DF, e também com Mara Fregapane Barreto, coordenadora de Promoção de Cidadania do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Rui, a gente começou o programa mostrando um dado inédito. 622 mulheres grávidas ou lactantes estão nos presídios brasileiros. Esse número só foi possível graças a um levantamento feito pelo cadastro criado por orientação da ministra Carmen Lúcia, presidente do STF e do CNJ. Qual a importância de ter esses dados? Para se tratar de uma situação, o principal ponto é se fazer um diagnóstico de como é que está a situação das mulheres no sistema prisional. E é a partir de dados como esses que podemos adotar políticas públicas voltadas para as mulheres. As mulheres, como um segmento específico de pessoas dentro do sistema prisional, merecem um tratamento especial, um tratamento diferenciado. E especialmente quando nós tratamos de mulheres grávidas, mulheres gestantes, mulheres lactantes. A própria Lei 10.048 garante um tratamento diferenciado à mulher gestante, à mulher lactante e àquela mulher que possui um filho de colo. Por essa razão, até em âmbito internacional, nós tivemos a edição das chamadas regras de Bangkok, que inclusive inspiraram recentes normas brasileiras, alterações no Código de Processo Penal, alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente, para tratar de uma forma mais específica e diferenciada esse público que merece mais atenção quando nós tratamos do sistema prisional. E por parte do Executivo, doutora Mara, o que pode ser feito a partir desses dados? Então, é exatamente o que o doutor Rui falou. A partir de um diagnóstico, quando a gente consegue identificar e individualizar essas mulheres, as políticas públicas elas conseguem chegar de uma forma mais cirúrgica. Normativos a gente tem muitos. Temos normativos que garantem, por exemplo, a assistência à saúde da mulher, da gestante, a garantia à saúde dos filhos que estão também encarcerados juntos com a sua mãe. Agora, o Executivo nacional, em âmbito nacional, estadual, municipal, a sociedade civil, o Legislativo, o Judiciário, é uma junção de esforços de todos os poderes, em todos os níveis, e na oferta e na garantia dessas políticas públicas para as mulheres que estão encarceradas. Bom, uma pesquisa feita pela Fiocruz deu origem a um vídeo com depoimentos de detentas e profissionais sobre a realidade vivida por mulheres grávidas ou que acabaram de ter um filho e estão atrás das grades. Nós vamos mostrar agora trechos do documentário Nascer nas Prisões. Na voz das próprias mães, vamos saber como é o acompanhamento do pré-natal e o parto. Pode rodar aqui. 21 anos, primeira vez que eu estou presa, primeira gestação, estou de 9 meses já. Eu estou com 7 meses e alguns dias de gestação, faz 4 meses que eu estou presa. Eu peguei 5 anos e 6 meses, que já cumpri o inicial fechado. Eu fiz do primeiro pré-natal, e do segundo eu não fiz, e do terceiro eu fiz. Hoje eu vi como é bom fazer o pré-natal, que é bom levar a criança para tudo. E depois que a criança nascer, ele fica com probleminha. Eu vi que o meu ficou. Ele ficou 11 dias por causa da toxoplasmose e por causa do sífilis.
É muito vergonhoso pra gente. Ou que eles podiam, não precisavam levar gemada, gente. Leva sem algema, tem as guardas no lado. Pega e leva a gente sem algema ali. Lá não tem todas as pessoas, sabe? Olhando diferente pra gente. Bem diferente, você tá na cadeia, não tem família, não tem nada. O que só fica perto da gente é polícia e a gente. Quando a gente for ganhar, é um momento único nosso, que a gente queria guardar para sempre, a gente guarda isso para sempre. Então seria muito bom a gente poder compartilhar com alguém importante da nossa família. Pode ser preso, pode ser pobre, rico, acho que acima de tudo tem que ser humano. Tem que saber te pôr no teu lugar e se pôr no lugar da pessoa, entendeu? Bom, e além de mostrar para vocês o vídeo com os depoimentos, nós vamos conversar agora com a Oriana dos Santos, que há 10 anos viveu na própria pele o drama de ter o filho atrás das grades. Não é isso mesmo, Oriana? Obrigada por ter vindo compartilhar um pouquinho a sua história conosco. Como é que foi? Quando você foi presa, você estava com 5 meses de gestação. Como é que foi passar o resto da sua gravidez na cadeia? Difícil, né? Você está dentro de um lugar daquele, privado da sua liberdade, e não ter um acompanhamento devido, você interrompe tudo, né? Quando eu entrei lá dentro, sabendo que eu estava com 5 meses, eu interrompi tudo, né? Interrompi o cuidado que eu deveria ter tido na minha gestação. Você para, e dali você começa um outro começo, tudo de novo, mas diferente, num lugar diferente. E você fez o pré-natal lá? Você foi levada às consultas? Não, o acompanhamento lá na época assim, era muito precário. Você não tem um ginecologista, você não tem um obstetra, você não tem um médico específico para cuidar de uma grávida. É um médico só para cuidar e atender de todo mundo. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a conversar então. Muito obrigada. Nada. Doutor Rui, vamos começar pelos direitos básicos das mulheres que estão grávidas e estão no presídio. Quais são esses direitos? Claro, primeiro que toda mulher, independentemente de estar presa ou não, tem o direito de ter um acompanhamento pelo sistema público de saúde, pré-natal, perinatal e pós-natal. Tá? Esse direito, inclusive, é extensivo às presas, há previsão expressa nesse sentido, tá bom? Foi alterado, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente para deixar esse aspecto claro na legislação. O acompanhamento da gravidez da mulher já se inicia desde o momento da prisão. No auto de prisão em flagrante, um dos requisitos expressos é que se indague da mulher a respeito da sua situação de gestante ou não. Se ela possui filhos, tá? Isso também, inclusive, em juízo, é uma abordagem muito importante na audiência de custódia, que é um momento que é uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro, né, a partir da implementação da audiência de custódia por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. Uma das providências foi a implementação das audiências de custódia. E nessas audiências de custódia, um dos aspectos que deve ser perguntado, inclusive porque isso interfere na manutenção ou não da prisão preventiva, é a situação de gravidez da mulher e se ela possui filhos menores de 12 anos. Então, durante todo o momento em que o Estado passa a interferir na vida dessa mulher, a situação envolvendo a sua gravidez é importante. Doutora Mara, e o sistema prisional está preparado para atender essas mulheres? Como é que é a situação hoje na prática? Então, a gente tem uma estrutura de unidades prisionais ainda muito precárias. Basicamente, as unidades prisionais foram feitas para conter privados de liberdade do sexo masculino. Temos pouquíssimas unidades prisionais exclusivas femininas, são cerca de 107 em todo o país, em um universo de mais de 1.400 unidades prisionais. E essas unidades, um pouco mais da metade, têm espaços adequados para a gestante, ou seja, unidades onde ela pode se locomover, não ser um beliche, por exemplo, porque uma gestante não consegue ou tem um pouco mais de dificuldade para subir numa cama num segundo andar. E um pouco menos da metade tem espaços adequados para essa criança ser acompanhada junto com a sua mãe. A gente chama do Centro de Referência Materno-Infantil, que são espaços específicos para a gestante e para a lactante no período que ela está encarcerada junto com a sua mãe. Bom, então vamos falar agora de um momento delicado, que é a hora do parto, que algumas presas se referiram ali nos depoimentos. Vamos chamar a Oriana mais uma vez aqui. Oriana, como é que foi na hora do seu parto? Você foi levada para o hospital? Você teve direito a um acompanhante? Você foi algemada, não foi? Não, eu não fui algemada, né? Eu tive o rompimento da minha bolsa. No instante, as colegas de ala chamaram, né, o plantão
no qual eles se prepararam em tudo, me levaram, mas eu não fui algemada. Mas infelizmente fui, como chama o camburão, né, na parte de trás, eu não fui no banco traseiro. E chegando no hospital, eles ficam perto de você. Você não fica algemada ali naquele momento. Mas depois que eu ganho o neném, que você vai para o quarto, aí você passa a ser algemada. Eu, no meu caso, eu fiquei acorrentada literalmente por uma corrente nos pés. E alguém pôde te acompanhar no momento do parto? Não, nem familiar, ninguém. É só você sozinha e o seu bebê, só isso. Doutor Rui, como é que é nessa situação? A mulher teria direito a ter um acompanhante ali também? Sim, Flávia. A legislação, inclusive, é expressa nesse ponto. Uma alteração recente em razão do Estatuto da Primeira Infância. Nós tivemos uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente para trazer uma previsão expressa do direito da mulher ser acompanhada por uma pessoa de sua confiança, tá bom? Em 2017 também tivemos uma alteração no Código de Processo Penal para vedar o uso de algemas nesses momentos de consultas e durante o parto e também no estádio de puerpério. Essa vedação, inclusive, também foi fruto da inspiração das regras de Bangkok, né, que passaram a, inclusive, ditar as alterações legislativas que tratam da matéria no direito brasileiro. Agora, doutora Mara, como é que fica depois que a mulher sai dali do hospital com o bebê? Ela volta para o mesmo presídio que ela estava? Ela vai para um local especial ali naquele presídio? Como é que é? Bem, isso vai depender da gestão local. Aonde há estrutura para recepcionar essa mulher com a sua criança, ela vai ser encaminhada. E como a gente falou, a gente não tem estruturas femininas em todo o país. Então, normalmente, quando ela sai da maternidade, do parto, e ela volta para a unidade prisional, ela volta para esse espaço onde é melhor para ela e para a criança. E se, por exemplo, não tiver um espaço adequado, essa mulher ela pode ser transferida mesmo contra a vontade dela? A transferência ela vai para onde tiver um espaço mais adequado. Agora a gente sabe mesmo que seja em outra cidade, mesmo no que caso. seja em outra cidade, ela vai ser encaminhada onde ficar melhor para ela e para a criança. Então isso pode acontecer sim. Bom, nós vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho no segundo bloco. Antes nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre a situação de detentas grávidas ou que têm filhos pequenos. Aqui no estúdio, eu converso com o promotor de justiça Rui Reis, que é do Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional do DF, e também com Mara Fregapane Barreto, coordenadora de Promoção da Cidadania do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. E quem também está aqui conosco e participa do programa é a estudante Oriana dos Santos, que já passou pelo drama de ter o filho dentro da prisão. E pela Lei de Execução Penal, as detentas podem ficar com os filhos dentro do estabelecimento prisional por um período mínimo de 6 meses. Mas o que acontece na hora da separação? Nós vamos ouvir mais alguns depoimentos colhidos pela Fiocruz no documentário Nascer nas Prisões. Pode mostrar aqui. Para ele não é bom, porque aqui dentro ele não conhece nem os irmãos dele. E lá fora, quando ele sai com o pai dele, não tem contato também. Agora, se ele estivesse comigo, ele teria conhecido os irmãos dele. E o bebezinho fica com nós até 1 ano. Então, se a gente não tiver com quem deixar, e se nenhum familiar quiser nosso filho, ele vai com abrigo. Eu acho que se eu tô aqui é porque eu fiz primeira ceia. Mas eu acho que a minha filha não tem nada a ver com isso, entendeu? E eu preciso muito criar meu filho lá fora. Que aqui não é um ambiente pro meu filho ser cuidado. Para essas crianças que tá aqui dentro, tudinho que tem que ser criado lá fora, não aqui dentro. Saber que mais um dia vai embora, a gente tem que ficar. Um bebê de 1 ano indo embora não sabe, né? Não sei se ele vai ficar bem ou não. É bem difícil ficar na cadeia. E agora ele faz 1 aninho e ele tem que ir embora. É bem difícil pra gente que é mãe. Doutora Mara, é um momento extremamente delicado para as mães. Elas recebem algum tipo de preparação, algum acompanhamento psicológico? Olha, é para receber. As unidades prisionais, em algumas delas, a gente tem uma equipe multidisciplinar com um psicólogo e, como a nossa convidada falou, não necessariamente consegue atender todo mundo, mas é importante você fazer uma preparação para essa separação. O DEPEN, preocupado com isso, há 2 anos ele elaborou também uma cartilha de convivência mãe-filho, em que ele sugere que seja feita uma preparação justamente para a separação entre a mãe e o filho e a adaptação dessa criança com o seu familiar. Bom, então nós vamos chamar a Oriana mais uma vez aqui. Oriana, como é que foi o seu momento de separação? Você teve algum acompanhamento? Conta um pouquinho para nós.
Não, um acompanhamento assim específico com uma psicóloga, tudo isso, não, né? Mas eu já estava me preparando porque eu já sabia que isso ia acontecer. Teve na época, uma policial que fazia esse tipo de acompanhamento, né? Ela conversava com a gente, assim, uns dias antes, uma semana antes, já para a gente se preparando, né? E como eu já estava com o meu psicológico preparado para isso, foi tranquilo, não foi tão difícil assim, porque eu sabia que eu ia ter que passar por aquilo mesmo de qualquer jeito, mas eu fui bem amparada pela casa. Doutor Rui, pela lei, a mulher gestante ou que tem filho de até 12 anos pode requerer a substituição da pena pela prisão domiciliar. Mas na prática, isso tem sido garantido? Não, a questão envolvendo a prisão domiciliar de gestantes, e principalmente mulheres que acabaram de ter filhos, nós temos duas hipóteses bem claras. Uma principal que envolve as presas provisórias, que seria a possibilidade de substituir a prisão preventiva por uma prisão domiciliar como uma medida substitutiva do encarceramento. A outra hipótese já é da presa que já possui uma sentença condenatória. Nesse caso, a própria LEP, tá? A Lei de Execução Penal, também traz uma previsão de concessão de prisão domiciliar, mas são em hipóteses excepcionais. Além dessas duas situações, todo ano nós temos um indulto presidencial e também, pelo menos é tradição, né, doutora Mara, em todos os decretos de indultos, nós temos previsões específicas para mulheres que possuem filhos até 12 anos de idade. Então, essas três hipóteses são muito importantes para se avaliar a situação da mulher que possui um filho. Essa ruptura após o nascimento do filho, como já foi colocado, a mãe tem direito de ficar no mínimo até os 6 meses amamentando a sua prole. Mas é bom destacar que isso é o mínimo. O ideal, muitas vezes, é que isso se estenda. Nesse sentido, inclusive, uma resolução 4 de 2009 do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, buscou estender esse período para um mínimo de 1 ano e 6 meses. Nem sempre isso vem sendo aplicado, tá? E cabe aos estados e ao Distrito Federal, também no exercício da sua competência concorrente suplementar, editar códigos penitenciários e, nesses códigos, trazer previsões específicas sobre esse período mínimo de amamentação da criança. Vamos ver aqui com a Oriana mais uma vez como é que foi esse momento dela. Oriana, você conseguiu uma redução na sua pena, não é? Assim que eu recebi a minha sentença, eu tinha o direito de recorrer, eu recorri, né, entrei com apelação, e aí quando eu já tinha completado 1 ano e 6 meses foi que saiu a resposta. E aí eu recebi a resposta de ter a liberdade de condicional. Aí eu saí de vez. Obrigada. Doutora Mara, quando a mãe não consegue essa redução da pena, não tem ninguém para ficar com as crianças, elas são levadas para um abrigo ou essa é a última opção? A legislação ela garante minimamente 6 meses essa criança para amamentação. Em alguns casos, essa criança pode ficar mais tempo. E temos casos, por exemplo, de estrangeiras, grávidas estrangeiras, em que você não tem um familiar para encaminhar e esse período se estende um tempo maior. Prioritariamente, essa criança ela vai para um familiar que tem uma guarda provisória. Cabe a gente lembrar que essa mãe ela não perde a guarda da criança. Até 2 anos a guarda é dela. Se ela vai ficar presa por mais de 2 anos, essa guarda provisoriamente vai para algum familiar. E mesmo que ela fique por muito tempo, quando ela voltar, ou ela for entrar na liberdade novamente, ela retoma a guarda dessa criança. Então, somente em último caso, essa criança vai para um abrigo. E o fato de ir para um abrigo não significa que essa criança vá para uma adoção. Qualquer adoção, ela tem que necessariamente passar pela anuência dos seus progenitores. Inclusive, a simples condenação criminal não importa na destituição do poder familiar. Inclusive, isso é um dispositivo expresso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Salvo em casos de condenações por crimes dolosos, punidos com pena de reclusão, cometidos contra os filhos. Nesse caso específico, há a destituição do poder familiar. Nos demais casos, não há. E caso a criança venha a ser encaminhada para adoção, a participação da mãe é fundamental e é um dever. A mãe deve participar de todo o processo que envolve a adoção de uma criança. E essa mãe, doutora Mara, ela tem o direito a ir visitar o filho ou que o filho vá visitá-la? Existem algumas restrições a depender da idade dessa criança em relação à visita. Dependendo da unidade prisional, se ela também não confere uma higiene mínima, enfim, alguns requisitos que fazem com que a gente espere um pouquinho essa criança ter uma imunidade melhor para ela
fazer a visita com a sua mãe. Bom, e geralmente a gente mostra para vocês a opinião das pessoas nas ruas sobre o tema em debate. Mas hoje nós resolvemos fazer diferente. Vocês vão ver agora o depoimento da Bia Fioretti, responsável pela fotografia e pela direção do documentário, do qual nós exibimos aqui pequenos trechos. Ela conviveu com as detentas de perto e nos mandou um vídeo. Vamos assistir. Eu tinha todos aqueles preconceitos que uma pessoa que não está ligada ao judiciário tem de entrar num presídio. E quando eu entrei, eu percebi que aquelas mulheres estão numa situação de extrema vulnerabilidade. Elas estão, quase 70% estão como presas provisórias e muitas delas têm mais de um filho. E aonde estão essas crianças? Esse fato foi uma das coisas que mais me impressionou. Mais do que imaginar para onde vai aquela criança na hora que acabar o período de 6 meses ou de 1 ano, para onde vai essa criança, é aonde estão essas outras crianças. E isso causa uma questão social muito grande, porque é a dissolução dessa família, é essa mãe que não está tomando conta dessas crianças, e apesar de existir leis que dão suporte para que ela fosse colocada em liberdade, como elas estão numa situação provisória, elas não podem desfrutar desse direito. Bom, doutor Rui, a Bia falou que é uma coisa muito importante em relação aos filhos que a mulher muitas vezes já tem antes de ser presa. Como é que é garantida essa convivência? E essa mulher, ela tem prioridade num julgamento, por exemplo, por ser mãe, além daqueles benefícios que a gente já falou aqui? Os processos que envolvem mulheres grávidas e mulheres com filhos, isso já vem, inclusive, no bojo dessas alterações legislativas, devem merecer especial atenção e uma tramitação com especial cuidado e como prioridade. Essa é a ideia por trás, por exemplo, em processos que envolvem gestantes. Por isso que o Estado, nesse tipo de situação, deve conferir maior atenção para a tramitação do processo. E é feita uma fiscalização, doutora Mara, para ver se os municípios, os estados estão garantindo essa prioridade aí, essa visita, todos esses direitos das mães? Bem, o Departamento Penitenciário Nacional, por competência da Lei de Execução Penal, a gente tem que também fiscalizar o sistema prisional. Nós temos uma ouvidoria muito atuante e nós fazemos também as inspeções nas unidades prisionais nos estados. Temos aí um fluxo de encaminhamento de denúncia, inclusive. Agora, para além das estruturas estatais, seja do Judiciário, do Ministério Público, que também tem fiscalização, do Executivo, também a sociedade civil ela se organiza para acompanhar e fiscalizar o sistema prisional, através dos conselhos de comunidade e os conselhos penitenciários. É justamente abrindo essa caixinha, abrindo a porta das unidades prisionais que a gente vai conseguir identificar, enfim, as irregularidades ou as boas práticas que estão acontecendo também. Bom, então vamos chamar a Oriana aqui mais uma última vez aqui, que nós estamos chegando ao final do programa. Oriana, você já tinha uma filha quando você foi presa, você teve o convívio com ela garantido? Sim, mas eu, por escolha minha, eu não gostava que levassem ela muito. Mas eu cheguei a ter o convívio. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa. Agradeço você ter vindo partilhar sua experiência aqui conosco. Bom, só para a gente encerrar aqui, o que pode ser feito para poder melhorar realmente essa situação das mães com seus filhos, doutor Rui? Eu acho que o primeiro passo já foi dado, que primeiro nós temos que fazer o diagnóstico da situação do sistema prisional a partir de identificação de mulheres grávidas dentro do sistema. A partir disso, nós temos que partir para ações em concreto. Tá? A parte de legislação, nós temos uma legislação até bastante avançada na matéria. Eu acho que o que está faltando é a implementação prática dessa legislação. Tá? E eu acho que isso tudo precisa partir de uma ação conjunta, não só do Poder Executivo, mas é uma ação conjunta entre todos os poderes, com a participação, como bem pontuado, da sociedade, com a participação do Ministério Público, com a participação da Defensoria Pública. E para a senhora, doutora Mara? Então, é justamente com uma junção de esforços que a gente vai conseguir mudar essa realidade. A gente agradece realmente a participação em estar discutindo. É importante, para além do diagnóstico, as ações concretas, a gente refletir e dar visibilidade para uma população que sequer é visível dentro do sistema prisional. O sistema prisional foi feito basicamente para homens, e embora o crescimento da população feminina, ela tem sido muito maior do que a população masculina.
mas é impossível uma política pública acompanhar esse crescimento. Então, a gente precisa atuar em políticas de porta de entrada, realmente fechando a torneira, identificando quem realmente precisa entrar na unidade prisional, ações que são feitas enquanto essa mulher está em encarceramento e também ações de porta de saída, de acompanhamento dessa mulher e inclusão social dessas mulheres e dessas famílias em toda a sociedade. O artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Mara, doutor Rui, muitíssimo obrigada pela participação aqui de vocês no programa. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Continue conosco na TV Justiça. Os nossos programas ficam disponíveis no site tvjustiça.jus.br e o e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. Até o nosso próximo programa. Tchau!